Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você em mais um dia. Estou aqui com a minha bicicleta. Este é o meu ponto de partida para a minha aventura com Cristo. E convido você para vir comigo nesta pedalada. Eu quero aproveitar enquanto faço a minha atividade física para parar e meditar em meio à natureza. Venha comigo que você vai ver aonde eu vou hoje, tá bom? Um lugar muito especial, muito agradável, muito bonito. Você não vai se arrepender. Nesse momento, eu já estou saindo da cidade e a temperatura hoje está um pouco frio, na faixa aí de agora nesse momento deve estar aí cerca de uns 15 graus, o sol já está subindo lá no céu e um dia bonito, um dia bem claro. Os dias de frio normalmente são dias onde o sol brilha mais forte e agora, hoje de manhã, já chegou a fazer, acredito eu, que entre 9 e 10 graus, mas já estou aqui na estrada com a minha bicicleta aqui. Obviamente não vou conseguir gravar todo o percurso, porque afinal de contas estou com o meu celular e a filmagem do celular não é uma filmagem boa para estrada. No momento em que a gente está pedalando, a câmera balança bastante e a qualidade da imagem fica ruim. Mas os trechos que for possível eu vou estar gravando aqui para você me acompanhar, tá bom? Aventureiro eu sou, com alegria e aventura sempre honrando ao Senhor. Aventureiro eu sou, com alegria e aventura sempre honrando ao Senhor. Mais um dia, mais um capítulo da Bíblia em meio à natureza. Quero convidar você para orar comigo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Nesse momento, este amigo, esta amiga que está me acompanhando, vamos ler um capítulo da Bíblia para meditar na Tua Palavra. Te peço a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 8. A Bíblia que eu vou ler é na nova versão Almeida atualizada. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal.
Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo, nenhum sinal lhe será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz
Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Que daria, pois, quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família em mais um dia.